Eu vou apresentar a respeito dos danos no organismo causados pela descarga elétrica. Então, aqui temos a intensidade da corrente e os efeitos psicológicos que cada indivíduo sofre. De 1 a 10, temos o formigamento, de 10 a 20, a dor e o formigamento forte por um longo período, de 20 a 100, convulsões e parada respiratória, de 100 a 200, a fibrilação. Essa fibrilação é uma frequência cardíaca irregular e muitas vezes mais acelerada do que o normal, que geralmente é em decorrência da má circulação sanguínea. E acima de 200, apresenta queimaduras e parada cardíaca. E caso a vítima não seja socorrida imediatamente após a corrente elétrica, ela pode até morrer. Bom, os órgãos vitais mais afetados são o coração e o pulmão. Isso porque os músculos responsáveis pelo controle do pulmão e do coração podem estar paralisados, tipo congelados em um estado de tétano, como eles chamam, devido à corrente elétrica. Consequentemente, o coração pode estar submetido à fibrilação, como eu expliquei anteriormente, o que impossibilita o bombeamento do sangue para os outros órgãos. Também o sistema nervoso é bastante prejudicado, visto que os sinais reflexivos estão impedidos de atuar nos músculos, e esses músculos, por sua vez, são atingidos pela corrente externa, ou seja, o choque, e são contraídos de forma... O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica ou o deslocamento de cargas dentro de um condutor, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. O deslocamento de cargas dentro de um condutor ocorre quando existe uma diferença de potencial elétrico entre essas extremidades. Tal deslocamento procura restabelecer o equilíbrio desfeito pela ação de um campo elétrico e outros meios. Resumidamente, a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, onde o sentido da corrente elétrica é contrária ao sentido das cargas por convenção. Como surge um campo elétrico? No campo elétrico, sempre nasce nas cargas positivas, vetor, e morre nas cargas negativas, seguindo o sentido dos vetores. Quando duas cargas positivas são colocadas próximas uma da outra, o campo elétrico é de afastamento, gerando uma região entre as duas cargas, isenta de campo elétrico. O que é efeito Joule? A lei de Joule, também conhecida como o efeito Joule ou efeito térmico, é uma lei física que expressa a relação entre o calor gerado e uma corrente elétrica que percorre um condutor em determinado tempo. Um resistor é um dispositivo que transforma a energia elétrica integralmente em calor, ou seja, inteiramente em calor. Porque a fisioterapia utiliza choques elétricos para tratar lesões musculares. A terapia por ondas de choque é uma forma de tratamento não invasiva que utiliza um aparelho que envia ondas de som pelo corpo para aliviar alguns tipos de inflamação e estimular o crescimento e reparação de vários tipos de lesões, especialmente a nível muscular. Essa terapia funciona sem o uso de radiação ou medicamentos. Estimula o processo de autocura natural do corpo. O tratamento com ondas de choque pode ser usado para acelerar a recuperação ou aliviar a dor no caso de inflamações crônicas, como tendinite e bursite, por exemplo, proporcionando maior movimentação após as sessões. Quais valores de corrente elétrica podemos encontrar nas tomadas 110 e 220 volts? Considerando que as resistências do corpo humano pode variar de 100 mil até 600 mil, então eu fiz a conta usando os dois valores e chega ao resultado de que a de 110 pode variar de 0,001 amperes até 0,000183 amperes de corrente elétrica, e a 220 pode variar de 0,0022 até 0,0003.666. Uma descarga elétrica pode matar uma pessoa? Se sim, qual a voltagem mínima para que isso ocorra? Sim, as correntes elétricas podem levar a óbito. São aquelas as que podem levar a óbito são aquelas cuja intensidade está compreendida entre 100 milésimos de amperes e 200 milésimos de amperes,
com a intensidade próxima a 100 milésimos de amperes, as paredes do coração executam movimentos descontrolados, que também é chamado de fibrilação.